A paz de Yahushua, irmãos. No vídeo de hoje falaremos sobre coisas que estão para acontecer quando não sabemos, nem importa saber, pois está nítido que está perto, segundo o que está escrito. Como vocês sabem, há alguns dias todos acordaram com a notícia que um famoso líder religioso faleceu, e sabemos também que nosso mestre Yahushua vai chamar sua noiva antes da grande tribulação para guardá-la do dia da ira de Yahuwah. E quando será isso? Só o Pai sabe, pois não interessa a nenhum de nós sabermos, pois não devemos buscar ao Pai por arrebatamento, mas sim por amor a Ele, pois indo ou ficando devemos ser fiéis. Se buscarmos ao Pai pensando só em arrebatamento, como muitos fazem, estaríamos indo até o Pai por medo e interesse. Yahushua mesmo nunca mandou ninguém ficar esperando arrebatamento, pois ele já disse sobre sua noiva, ele mandou vigiarmos, ficarmos como a parábola das virgens prudentes, sempre prontas, vivendo como ele deixou de exemplo, sabendo de tudo isso do livramento e de não buscar ao Pai por interesse. O que esperar dessa notícia em diante? Primeiro devemos ter noção que o Império Romano continua vivo até hoje, disfarçado de Igreja de Pedra. O líder religioso de Roma que faleceu recentemente é o sétimo, e o que vai ser nomeado em breve será o oitavo, que segundo há muitas passagens refere-se ao oitavo rei. Ouçam agora o livro de Apocalipse capítulo 17 versículos do 10 ao 14. Dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o mestre dos mestres e o rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, como os irmãos acabaram de ouvir, homens receberão cargos para facilitar o reinado do anti-Messias, e esse líder religioso que vai ser nomeado em alguns dias dará apoio ao anti-Messias. Esse último líder religioso, antes de falecer, cuidou de unir as 3 maiores religiões, que é o cristianismo, islamismo e judaísmo, e o motivo de ter feito isso é para a união dos povos. Quando o anti-Messias dominar, sabendo disso, muitas pessoas ficam com medo ao ouvir essas coisas, mas devemos ter em mente que tudo isso é necessário para que se cumpra a palavra de Yahuwah. Então, sabendo disso, não fiquem admirados quando verem essas coisas acontecer. Ouçam Apocalipse capítulo 13 versículos do 8 ao 10. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando o líder religioso for colocado nos próximos dias, vocês verão muitos maravilhados, e como vocês acabaram de ouvir, todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Agora precisamos que os irmãos prestem muita atenção no que ouviram, pois vamos repetir: se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, irmãos, não adianta fugir, se você ficar na grande tribulação. Se você tiver que perder a vida, então não adianta fugir. Não adianta correr, pois se o maligno tirar sua vida e você não aceitar a marca, então você terá sido perseverante. Então, por isso que Yahushua deixou claro: viva como ele sempre, para que sejam santos. Não tenham medo da morte, não tenham medo do que tiverem que passar, passem tudo por amor a Yahuwah e a Yahushua. Não precisam ficar elaborando rotas de fuga, armazenando alimento, pois nada disso adianta. O povo hebreu não armazenou nada no deserto, pois Yahuwah supria todos os dias. Então não tenha medo, pois quem não tiver que perde a vida, Yahuwah guardará, e quem perder a vida nem dor vai sentir, pois vai ser como um piscar de olhos e você já estará ao lado de Yahushua. Irmãos, tenham cuidado também com os falsos messias, os falsos profetas e as falsas testemunhas do Apocalipse. Haverão muitos, como hoje já tem pessoas se dizendo ser Yahushua na terra e levando a muitos a entrar em seitas que nada têm a ver com Yahuwah e com Yahushua.
Tem também falsos profetas querendo ensinar coisas no nome de Yahweh e de Yahusha que nada edificam, pois nada adianta estudos e conhecimentos sem amor. Sem praticar os passos de Yahusha, e por fim cuidado com as falsas testemunhas, pois sabemos que Yahweh enviará as duas testemunhas e pregarão no mundo, inclusive perderão a vida pelo Evangelho diante de todo o mundo. Mas saibam que hoje na terra tem pessoas se dizendo testemunhas do Apocalipse. Tenham cuidado, pois os homens que Yahweh enviará não chamam palavrão, não são mal educados, não agem de forma carnal, portanto cuidado, não cai nessa. A grande tribulação não vai ser como mostrado nos filmes e novela, pois será um dia de ira. Quem se aliar ao governo mundial, quem adorar a bestas e o falso profeta, quem aceitar a marca e quem estiver dentro de religiões sofrerão pragas e muitos perderão a salvação. Para as pessoas que estão frequentando religiões, saiam, pois Yahweh já falou para vocês. Ouçam Apocalipse capítulo 18 versículos do 4 ao 5. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Yahweh se lembrou das iniquidades dela. Saiam das religiões, saiam dos falsos mestres, saiam dos que falam o nome de Yahweh mas não incentivam vocês a viver como Yahusha ensinou. Saiam da luxúria deste mundo, nada nesta terra vale sua eternidade ao lado de Yahweh. Então, irmãos, o reinado do anti-messias e do falso profeta será curto, eles sofrerão na grande tribulação, haverá um terremoto que vai rachar toda a terra, os anjos do rio Eufrates serão libertos e a terça parte da população vai morrer, absinto a estrela cairá e não haverá alimento nem água, mas Yahweh alimentará aqueles que ficarem, ele cuidará, busquem a ele por amor, vivam como Yahusha e não desistam, lembrem disso, deem exemplos de filhos obedientes. Ouça Apocalipse capítulo 6 versículos do 15 ao 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Ou seja, irmãos, não vai diante fugir para abrigos subterrâneos, nem montanhas, só Yahweh guardará os seus. Salmos 91 versículo 14 ao 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me clamará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ouviram bem, irmãos, quando diz porque a mim se apegou com amor, então busquem ao Pai por amor, não por medo disso, pois medo não devemos ter, os que servem ao mal é que têm que ter medo, pois é chegado o dia da ira, e Yahweh já viu muita injustiça sendo feita contra seus filhos, estejam preparados a tempo e fora de tempo. Para finalizar, se perdoem uns aos outros, não esteja com mágoa com ninguém. Não guarde rancor, faça o bem, faça tudo por amor a Yahweh. Emprestem sem esperar receber, não cobrem juros, não falem palavrões. Sejam amorosos, não se vinguem, levem o Evangelho como Yahusha ensinou, mas ações para todos os que têm sede de aprender. Busque ouvir, não crie ego, seja o menor, não queira fama nem glória humana, sejam prudentes, irmãos e irmãs, vocês terão que exercer tudo o que Yahusha ensinou desde já, indo no arrebatamento ou ficando na grande tribulação. Sejam fiéis e continuem a praticar os passos de Yahusha sem rebeldia, que Yahweh os guie e que possam continuar ouvindo atentamente para praticar o Evangelho com amor, e que a paz de Yahusha esteja sobre vocês mesmo em meio às tempestades.